Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada no dia 19 de julho, Dia Nacional do Futebol. Nosso país continua sendo o país do futebol. Apesar de não sermos campeões desde 2002, pior do que isso, nosso último título foi na Copa de 2014, de quarto lugar. Um título que muitos concordam seria melhor que o Brasil nem tivesse tido. Seria melhor que o Brasil tivesse saído daquela Copa sem título nenhum. Porque por trás desse título existe primeiro uma surra de 7-1 que nós tomamos da Alemanha na semifinal. Depois uma outra surra um pouco menor de 3-0 que nós tomamos da Holanda na disputa pelo terceiro lugar. Isso sem falar de uma coisa que pouca gente sabe. O Brasil saiu daquela Copa de 2014 com saldo de gols negativo. Temos que aguardar a chegada de 2026, quando teremos mais uma chance de sermos campeões, no caso hexacampeões, ou pelo menos de ganharmos medalhas. Convém não esquecer que com todo o vexame que o nosso futebol deu na Copa de 2014, nós continuamos a ser o único país pentacampeão do mundo. Em homenagem a essa data, nós vamos analisar um texto, no caso, um artigo publicado pelo jornal O Globo durante a Copa do Mundo do ano passado, de 2022, que teve o Catar como sede. O artigo é do jornalista Gustavo Poli, colunista do jornal O Globo. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Quem quiser conferir, o nome do artigo é Os Olhos que Escolhemos Usar. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o texto. Um artigo que foi escrito no último dia da fase classificatória da Copa. Vamos por partes. Segue um quadro. Vamos começar pensando no título do artigo, Os Olhos que Escolhemos Usar. Está no sentido figurado, é claro, já que está sendo usado o substantivo plural olhos para se referir a ponto de vista. No caso, isso apareceu precisamente no 6º parágrafo. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Vejam que o artigo defende que, primeiramente, nós somos convidados a enxergar o país sede, o minúsculo Catar, que, para quem não sabe, é menor do que o nosso menor estádio da federação, Sergipe, e nós somos convidados a enxergar como um lugar onde os direitos humanos ainda estão em pé de atraso em relação a países como o Brasil. No Catar, os direitos das mulheres são muito incipientes, além de ser um país que criminaliza a homossexualidade. Depois disso, nós somos convidados a enxergar, através de uma lupa gigante, o que pode funcionar como ducha civilizatória. Isso, lido isoladamente, não tem como ser entendido, mas sim em relação ao parágrafo anterior. Vejam o que está sublinhado. O mundo da contrição é o Oriente Médio, que na Copa estava representado não apenas pelo Catar, mas também por Arábia Saudita e Irã, onde os direitos humanos ainda são precários em relação ao chamado mundo da expansão, formado principalmente por países ocidentais, além de países como Japão e Coreia, onde os direitos humanos também estão em fase de expansão. Esse contraste entre expansão e contrição também foi colocado na descrição do que se via na arquibancada. No parágrafo anterior, 2 mulheres na arquibancada, uma delas com o rosto descoberto, como qualquer outra mulher ocidental, enquanto que a outra mulher estava com o rosto coberto por uma burca.
demonstrando toda a contrição que seu país, o Catar, impõe às mulheres. O que veio antes de tudo isso foram 3 parágrafos que abordaram 2 assuntos. Primeiro, o clima heterogêneo que se verificava naquele dia. A felicidade dos senegaleses em contraste com a tristeza dos equatorianos. Segundo, o quanto a Copa no Catar mostrou que o dinheiro tem poder de influência, como se verificou nas condições dos estádios. Mas a verdadeira mensagem desse artigo veio naquele 6º parágrafo que nós já mostramos. Depois do contraste entre a felicidade dos senegaleses e a tristeza dos equatorianos, um contraste relativo à diferença em relação ao respeito aos direitos humanos entre os países participantes da Copa. Logo a seguir veio uma reflexão. Até que ponto nós ocidentais podemos criticar esse atraso dos direitos humanos que existe nos países do Oriente Médio? Se nós aqui no Brasil ainda perseguimos algumas pessoas pura e simplesmente por causa da visão política. Porque nos estádios lá do Catar, Gilberto Gil e Neymar foram hostilizados devido ao posicionamento político de cada um. O que isso nos faz pensar? Realmente esse artigo parece expressar a indignação contra esses atos de hostilidade. Naquele momento, a seleção brasileira ainda sonhava com o Hexa, e o artigo tinha um certo sentido de comparar esses atos de hostilidade com os orientais. Se nós somos capazes de tais atos ligados à posição política, quem somos nós para criticarmos os orientais devido a atos de ignorância, sim, contra mulheres e homossexuais? A conclusão veio no último parágrafo. Vejam que o nosso país já tem há muito tempo a marca registrada de alegria, diversão e tolerância. E, no entanto, ainda ocorrem brigas por causa de política. Parece haver por trás desse artigo uma tentativa de se resgatar a importância do futebol, digamos assim, para a cultura brasileira. No caso, o que eu, Pedro Brandão, penso é que o artigo também convida cada um de nós a respeitar o ponto de vista político do outro. A Copa do Mundo de 2022 foi a primeira que ocorreu no final do ano. As outras todas ocorreram no meio do ano. Como também foi a primeira vez em que a Copa do Mundo veio depois das eleições aqui no Brasil. No caso, as eleições que elegeram pela 3ª vez Lula como presidente. Vamos usar os atos de intolerância contra Gilberto Gil e Neymar para aprendermos que não devemos brigar por causa de política. Se o teu melhor amigo, por exemplo, não votou no mesmo candidato que você, no fim das contas isso aconteceu porque ele tem uma visão de mundo diferente da tua, ele acredita em coisas diferentes que você acredita, entre outras coisas. Não vamos brigar. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas.
E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.